Glória a Deus, boa noite. Na verdade, já é mais ou menos quase bom dia, né? Mas ainda é boa noite. Vamos para o Salmo 33, versículo 12, a partir do 12, que diz assim: Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo qual ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é o que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a sua grandeza, a grandeza de um exército. Nem homem valente se livra pela sua muita força. O cavalo é falaz para a segurança, mas não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar da morte e para conservar vivos na fome. Nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração. Portanto, temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Senhor Jesus, essa é a tua palavra e ela é digna de toda confiança. Ela é soberana sobre todos os tempos ou em todos os tempos. Imutável, Senhor. O Senhor colocou acima do seu próprio trono. A única coisa que está acima do Senhor é a sua palavra, pois a sua própria palavra assim o diz. Oh Espírito Santo de Deus, eu te invoco. Que o Senhor venha, Senhor, alcançar vidas para o teu reino. Que o Senhor venha alcançar a cidade de São Paulo e todo o sudeste brasileiro, todo o norte brasileiro. Que de norte a sul, de leste a oeste, Jesus Cristo seja o único Senhor do Brasil. Jesus Cristo de Nazaré, o Galileu, o verdadeiro Messias. Oh Espírito Santo de Deus, levanta essa tua igreja querida, Senhor. Levanta pastores, obreiros, pessoas que são verdadeiramente convertidas a Ti, para interceder pela nação, para clamar, para se prostrar diante de Ti, reconhecendo em Ti, Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro. Ah, Espírito Santo de Deus, eu me apresento a Ti, Senhor, para Te pedir perdão como igreja, pelos pecados das autoridades brasileiras, pelos pecados, Senhor, da liderança brasileira, tanto política, tanto como autoridade, tanto como na liderança evangélica, Senhor, pastores, bispos, homens que estão, Senhor, na crista da onda. Oh, que o Senhor venha limpar todas as nossas iniquidades, que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha sarar as nossas atitudes e a nossa terra. Oh, Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz: pede-me, eu te darei as nações por herança. E eu te peço a nação brasileira, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, não desista do nosso povo, não desista do Brasil, não nos entregue, Senhor, a maiores opróbrios, não nos entregue, Senhor, a maiores vergonhas, não nos entregue, Senhor, a destruição. Tenha misericórdia, Deus, por amor de Brasil, Senhor, eu clamo a Ti, por amor dessa nação, Senhor, que eu sei que o Senhor ama, porque são obra das Tuas mãos. Oh, Espírito Santo de Deus, alcança cada brasileiro, cada criança, meu Deus, que nesse momento está debaixo do jugo da pedofilia, do jugo da violência, do jugo dos maus tratos, do jugo do esquecimento, Senhor. Crianças que são abandonadas, Deus tenha misericórdia, é a obra das tuas mãos, é a tua imagem e semelhança. Senhor, eu também te peço pelos idosos, que são pessoas fragilizadas, Senhor, pessoas que também já não impõem nem dispõem de si mesma, e que muitos dependem de familiares, de cuidadores, e são açoitados, são maltratados, não tem voz, não consegue falar. Deus, que essas vidas sejam alcançadas pelo Senhor. Os teus olhos, Senhor, que atravessam paredes, que atravessam cativeiros, que atravessam, porque são como chamas de fogo, estão em todo lugar. Que o Senhor alcance, que o Senhor entre com justiça e juízo. Oh, Espírito Santo de Deus, eu também clamo ao Senhor pelas empresas brasileiras, pelos empresários. Toma nas tuas mãos, Senhor, repreenda o espírito da falência.
Abra portas de emprego, Senhor, para o teu povo, para as pessoas que estão precisando, para os pais que não têm o que pôr na mesa para os seus filhos. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia da nação brasileira. Repreenda o espírito do desemprego. Repreenda, meu Deus, o espírito da miséria. Todo o exército de Satanás que trabalha velozmente, furiosamente para destruir, Senhor, a raça humana, para destruir famílias, para destruir a vida. Oh, Deus, entra com poder e graça, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amados, graça e paz. Como nós lemos aqui, né? Que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando o salmista escreveu esse salmo, que é o júbilo, né, do crente na contemplação das obras de Deus, né? E esse é um dos salmos de Davi. Davi era um homem de guerra. Davi foi o maior rei de Jerusalém. Davi foi quem tirou Jerusalém da bancarrota. Na verdade, foi um rei maravilhoso, apesar das suas grandes falhas, mas Davi tinha um coração pronto para se arrepender a cada erro. E Davi deu vitória para Jerusalém de muitas formas. E uma das formas que Deus deu vitória para Jerusalém, através de Davi, é que né, uma das formas é que a maioria dos exércitos, eles esperavam que as pessoas viessem, os reis, né, por cima. E Davi não, Davi ele veio por baixo, porque ele conhecia toda a estrutura do reino, e ele veio por baixo para confrontar com os reis inimigos. Então a estratégia dele era totalmente inesperada. Quando outros reis esperavam por cima do palácio, ele vinha por baixo. E muitas vezes as nossas vitórias serão ganhas por baixo mesmo. E nós precisamos realmente estar na dependência de Deus, porque cada situação é uma situação. E os reis, eles não brincavam. Eles, quando tinha guerra, eles iam para destruir mesmo. Eles sabiam o que queriam, eles queriam matar o opositor. E Davi foi um dos reis que mais teve vitórias, porque ele sempre colocava Deus à frente, ele sempre consultava Deus. Deus era, na verdade, o seu baluarte. Deus era a sua esperança. E por isso que ele escreve esse salmo, dizendo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Provavelmente, Davi, ele escreveu esse salmo quando voltou de alguma vitória, de alguma batalha que Deus o tinha entregado. E os outros reis, amados, eles serviam a muitos deuses, eram politeístas, eles tinham diversos, que na verdade não eram deuses para eles, mas ídolos, né, que não tinham o poder do verdadeiro e eterno Criador. E quando eles entravam em guerra, eles invocavam os deuses dele, mas o Deus verdadeiro sempre deu vitória para o povo dele. E por isso que ele escreve: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, cujo Deus de Israel é o Senhor, cujo Deus que criou os céus e a terra, que te formou no ventre materno. Quando alguém invoca esse Deus verdadeiro, que criou céus e terra, que criou a raça humana, a vitória é certa e é bem-aventurado. E Deus, ele ama toda pessoa. Deus não faz acepção de pessoas. Mas naquele tempo, a nação que andava realmente, que invocava a Deus, eram os judeus, era a nação israelita. Mas hoje nós não temos só os judeus, nós temos um grande povo na terra que se chama pelo nome dele. Temos a igreja de Jesus Cristo. E nós precisamos, como igreja do Senhor, nos posicionar. Olha, você está passando uma dificuldade grande? Olha, você é feliz porque você adora o Deus verdadeiro. Você adora o Deus que criou os céus, a terra e tudo que neles há. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Deus está sentado no seu trono.
observando o que ele criou, observando a tua vida, as tuas dificuldades, as tuas lutas, a tua conduta. Ele vê o teu coração, se realmente você é uma pessoa com quem ele pode contar, onde ele pode depositar confiança. Deus pode confiar em você nesse momento difícil, nesse momento de crise, onde tanta gente está passando tantas dificuldades, onde tanta gente perdeu familiares. Hoje eu estava andando aqui na rua e eu escutei atrás de mim um choro, mas um choro compulsivo. Quando eu virei o rosto, era uma mulher. E eu perguntei para ela se ela aceitava uma oração, se eu podia ajudar em alguma coisa. E ela falou: olha, minha irmã acabou de morrer nova, uma mulher jovem ainda, devia ter uns 40 e poucos anos. E ela estava ali num choro muito compulsivo. Ela também era cristã, glória a Deus, e nós oramos ali. E eu falei: olha, o ano passado eu perdi minha mãe, quando eu tinha 15 anos perdi meu pai, e tive uma sequência de percas de irmãos, e eu sei a dor. Amados, quando a gente perde alguém que a gente ama, só o Espírito Santo pode consolar. Sabe, nada que a gente ouça. Ao contrário, às vezes quando a gente está assim, nesse pico de angústia, as palavras humanas nos atormentam mais, nos incomoda mais. E eu falei na oração: Senhor, eu não sei o que dizer para ela, mas o Espírito do Senhor sabe. O consolo vem do Espírito Santo de Deus. E amados, nessa situação que nós estamos, quem não perdeu um familiar para a Covid? Quem não perdeu um familiar para outra sorte mesmo de enfermidade? Porque muita gente morreu e foi tudo debitado na conta da Covid. Mas a gente sabe que muita coisa não foi a Covid, né? Mas esse é um outro ponto, né, para ser discutido à parte, né? E para ser denunciado, né? E nós, nessa situação difícil, cujo Deus é o Senhor, o Criador de toda a terra, o Deus que deu vitória para Davi em todos os combates, em todas as vezes que Israel saía, independente do rei ser Davi, mas alguém que se colocava, que se depositava no altar de Deus, Deus honrou. Deus honrou pessoas muito simples, como boiadeiros, como Amós. Deus honrou pessoas simples em termos, né? Porque esses homens, eles tinham uma postura em Deus, não eram tão simples assim. Neemias, que era um copeiro, era um serviçal do rei, e Deus honra quem se coloca no altar dele. E se você se colocar a favor da tua nação, a favor do teu estado, da tua cidade, do teu bairro. Deus me colocou agora num bairro muito difícil. Muita gente com problemas de drogas, muita gente envolvida na prostituição, muita gente desempregada, muita gente pedindo, esmolando pelas ruas, jovens esmolando, mulheres jovenzinhas pedindo esmola. Amados, hoje eu passei, tinha uma menina que ela devia ter uns 20 anos, sabe, que devia estar na faculdade, com a criança no colo pedindo esmola. E o que dizer para essas pessoas, o que falar para elas, né? Que o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que deu vitória em todas as batalhas, que vê, a palavra de Deus diz, a Bíblia diz que o Senhor dos céus, ele vê toda essa geração, em todos os tempos, nenhuma geração passou desapercebida dos olhos e do conhecimento do Senhor. Os olhos de Deus são como chamas de fogo, e no momento ele está vendo tanto as tuas boas atitudes como as nossas más atitudes também. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos nos colocar diante de Deus enquanto é tempo, enquanto ainda estamos vivos, enquanto ainda temos esse fôlego dado por Deus. Vamos nos colocar no altar de Deus com clamor, com oração, com jejum. Não vamos esperar o julgamento de Deus nos pegar desprevenido, né? Como meu pai dizia, nos pegar de calça curta, né? Era um provérbio, eu não sei se essa geração acho que nem conhece isso, mas era uma forma de dizer que você está desatento, né? Meu pai, uma coisa também que eu lembrei agora do meu pai, na época ele não era cristão e nem católico praticante, mas ele ainda tinha lá aquelas lembranças, a cultura católica na cabeça. E quando nós íamos dormir, ele nos obrigava a orar o Pai Nosso, o Credo e a Virgem Maria. É uma
umas orações que, inclusive, está na Bíblia, não são orações apostata, não. Tem muito sentido, tanto o credo quanto o Pai Nosso, né, que está realmente na Bíblia. Todo crente tem esse direito dado por Jesus Cristo. E ele falava, você não pode dormir que nem um burro e acordar que nem um cavalo, e nem dormir como um cavalo e acordar como um burro. Você tem a obrigação de se apresentar a Deus. E aquele homem, meu pai, ele não tinha conhecimento assim de Deus na totalidade, mas ele herdou essa herança. Eu lembro que ele tinha sítio, ele tinha fazenda, trabalhava com a terra, e uma parte de tudo que ele plantava, ele deixava para os pássaros, porque ele dizia que aquela era a parte que ele estava dando para Deus abençoar o resto. E a colheita do meu pai era muito grande. Ele plantava, ele era sócio de uma usina açucareira na época, e ele plantava cana, mas eram muitos caminhões de cana que ele produzia para a usina. As bananas, era muita banana. Olha, eram frutas assim que eu digo, meu Deus, hoje eu conto as moedas para comprar fruta. E naquele tempo as frutas iam para o lixo, porque ele sabia o lugar de Deus na vida dele. Embora ele ainda não servisse a Deus como deveria. Mas louvado seja Deus, porque no último suspiro eu arranquei a confissão de fé do meu pai. Eu tinha 15 anos, mas eu tinha sede de ganhar almas. Eu queria levar Jesus para todo mundo. E eu consegui salvar meu pai nos últimos suspiros. Ele não estava mais falando, e eu falei assim, pai, se o Senhor entrega a sua vida para Jesus, se o Senhor quer Jesus como Senhor, me dá um sinal, ou aperta a minha mão, ou mexe com a mão, levanta a mão para que eu entenda, e que o mundo espiritual, e olha que naquele tempo eu não tinha tanto conhecimento da palavra, né? Porque com o passar do tempo a gente adquire muita experiência com Deus. E aí ele levantou a mão na altura de 0,5 metro, e aí eu fiquei tão feliz naquela enfermaria. E depois disso, quando eu voltei no outro dia, eu fiz de tudo para ele mexer com a mão, alguma coisa ele não mexeu mais. E ali ele já, na manhã seguinte, ele já passou para o Senhor, mas passou salvo. Glória a Deus que eu ganhei meu pai para Jesus, né? E minha mãe também. E nós precisamos, amados, orar para Jesus salvar. Se eu ganho a minha família, se você ganha a sua, outros são incentivados a ganhar suas famílias para Jesus Cristo. Vai chegar uma hora que a nação toda vai ser lavada pelo sangue de Jesus, que o Espírito Santo de Deus vai varrer a nação brasileira, e todos reconhecerão Jesus Cristo de Nazaré, o Galileu, o Messias, o Emanuel, o Alfa e o Ômega, o verdadeiro Deus, como o único Senhor de nossas vidas. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a tua e com a minha vida. Boa noite. A essas alturas eu creio que já é bom dia, né? Em nome de Jesus. Shalom. A paz do Senhor, Shalom quer dizer a paz do Senhor, ausência de dificuldades, abundância de vida. Que o Senhor te alcance, que a bênção do Senhor seja sobre a tua e a minha vida. Seja bendita a nação brasileira. Que o Espírito de Deus se apodere de cada brasileiro, de cada servo do Senhor, de cada filho dessa pátria, se torne um servo do Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Até amanhã.